quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Paz, meus irmãos, glória a Deus, mais uma quarta-feira, mais uma noite com a reflexão na palavra, um tempo de oração, meditação. Glórias ao Pai, porque por mais uma semana o Senhor tem nos abençoado e nós estamos aqui para refletir sobre a sua mensagem e continuando o nosso tempo sobre o estudo dos dons, sobre o estudo dos frutos do Espírito Santo. Aqueles frutos descritos no livro de Gálatas, capítulo 5. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Depois nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 11. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 11. Mas antes disso, convido você a baixar a sua cabeça, a ter um tempo em oração, a ter um tempo agora com o Pai. Agradeça ao Senhor pelo seu dia, adore o Senhor pelo seu dia. Tenha um tempo de encontro com o nosso Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, adore o Pai, adore o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te adoramos, Pai, porque estamos aqui, refletindo sobre a sua palavra, refletindo sobre o que o Senhor tem para nós, ó Deus, e deixou escrito a sua vontade para todos nós na sua palavra, o direcionamento para as nossas vidas, para os nossos corações.
Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos encontrar a direção, nós podemos encontrar um direcionamento para as nossas vidas, nós podemos encontrar o propósito das nossas vidas, nós podemos encontrar o como realizar, ó Deus, esse propósito, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo, ó Deus, no mês de outubro, em que refletimos sobre os frutos do Espírito Santo, Pai. Que em nome de Jesus Cristo sejamos crentes, sejamos filhos Teus, ó Pai, que prezem, ó Deus, por esses frutos, ó Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Eu clamo no nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor abençoe as nossas vidas, para que possamos buscar gerar esses frutos, ó Deus. E não os frutos da carne, ó Deus, como nós já falamos sobre eles também. Para que isso seja em adoração ao Senhor, ó Pai, que é bom, que é maravilhoso e que revela a todos nós, ó Pai, o desejo para que possamos viver esses frutos, Pai. Fica conosco. Nós temos um Deus bom que pede a bondade a todos nós. Nós temos um Deus justo que pede a justiça a todos nós. Nós temos um Deus que é amor e pede para que sejamos amáveis também. Que possamos fazer isso para te honrar. Possamos fazer assim para te agradar, Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, pedimos para que a presença do Espírito Santo nos ajude, para que possamos viver os frutos do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Peço a tua bênção sobre nós. Eu clamo para que o Senhor olhe para cada coração agora, para que todos nós, ó Deus, possamos nos colocar diante de Ti com submissão. Como diz a reflexão de hoje, ó Pai, sobre mansidão, ó Deus, que possamos aprender mais do Senhor Jesus Cristo, que possamos ser como o Senhor Jesus Cristo foi. Esse é o grande objetivo das nossas vidas, Pai, sermos como o Senhor foi aqui na terra, Pai. Nos ajude a buscar isso, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a buscar melhorar, a buscar fazer melhor, ó Deus. Tudo para te agradar, tudo para te honrar, ó Deus. Tudo para te exaltar, Deus de amor. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que possamos viver isso, papai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Se os irmãos abriram, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós vamos fazer a leitura desses 9 frutos do Espírito Santo. Aqui Paulo falando sobre a igreja de Gálatas, que fugiram, estavam fugindo, deixando a graça. O que significava isso? Deixando a graça, deixando de viver a liberdade com que Cristo nos libertou para viver novamente sobre a escravidão da lei. Aquela lei que estava distanciando as pessoas, aquela lei que fazia com que as pessoas viviam pela lei e não pelo Espírito, viviam pelo externo e não pelo interno. O Senhor nosso Deus deseja que os frutos gerem de dentro para fora, gerem de dentro para fora. Só que as pessoas queriam viver de fora, queriam viver o que é externo, queriam viver o que é visível, queria viver o que era plausível, o que dava destaque. E não é assim. Só que muitas vezes é mais fácil viver dessa forma. Viver de forma externa. Viver de forma que mostre, que muitas vezes nós podemos ver também. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, se você faz algumas coisas que são visíveis, poxa, eu vim, hoje eu toquei no louvor, poxa, isso me fez bem. Hoje eu trabalhei na diaconia, poxa, isso me fez bem. Hoje eu fiz algum serviço, isso me fez bem. Às vezes dá a impressão que isso vale mais do que ter um coração manso. Às vezes dá a impressão que cumprir as nossas obrigações vale mais do que ter um coração fiel. Vale mais do que buscar ser amável. Porque não sei se você já parou para reparar, mas o objetivo de Paulo aqui com esses frutos do Espírito Santo é em relação
ao próximo. Quando ele fala do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, a maioria deles é sobre o se relacionar com o próximo. Você se relaciona em amor, você expressa alegria, você tem paz, é um pacificador também, você é longânimo para com o seu irmão, você também é amável para com o seu irmão, você é benigno para com ele, você também é fiel a Deus, ao que você crê, automaticamente você se torna fiel à tua igreja, às pessoas que estão em sua volta. Agora, a mansidão diz respeito a essa situação também. Ela fala do interior, só que com o interior você expressa isso com as pessoas. E o maior exemplo da mansidão, já que nós já falamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, agora nós vamos falar sobre a mansidão. E o maior exemplo de mansidão que nós temos na Bíblia não podia deixar de ser o nosso amado Jesus. E o próprio Jesus, com muita autoridade, ele vai declarar essas palavras que estão no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28. Se você quiser, abra junto comigo e leia junto comigo. É um texto muito conhecido, em que Jesus Cristo fala com muita autoridade aquilo que muitas vezes nós não podemos falar. Se você quiser ser sincero de coração, muitas vezes nós não podemos falar o que Jesus falou. E ele vai fazer essas declarações quando, logo depois que os mensageiros de João Batista chegam a ele, perguntando se ele era o Cristo mesmo, se ele era o ungido, aquele que era de vir, que era para vir. Então Jesus Cristo manda o recado aos mensageiros. João Batista agora está preso, já está prestes a ser morto, decapitado. E Jesus Cristo manda mensagem para ele, dizendo assim: olha, veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. Surdos estão ouvindo, aleijados estão andando, mudos estão falando, endemoniados estão sendo libertos. Veja tudo isso que está acontecendo aqui. E ele manda essa mensagem para ele, vai lá. E a mensagem chega para João Batista e ele fica maravilhado e provavelmente feliz a saber que a mensagem dele fez efeito e ele cumpriu seu propósito na terra. Talvez João Batista deve ter dito aquela famosa frase, né? Agora eu posso morrer em paz. Agora eu posso ir embora em paz. E eu vi o Messias. Eu vi o resultado da minha pregação. Eu vi o resultado daqueles dos quais eu batizei, daqueles que se arrependeram, agora estão prontos para ouvir e receber a mensagem. Depois de fazer tudo isso, Jesus Cristo olha para a multidão que viu essa resposta de Jesus aos mensageiros de João Batista, e ele vê um povo ali que talvez foi batizado por João Batista, que agora estavam seguindo Jesus, só que eles já estavam sobrecarregados de tanto sofrer. Porque ser um judeu pobre nesse tempo aqui era muito difícil. E a maioria dos que iam a Jesus eram pobres. Eram pessoas que estavam em sofrimento. Os que estavam bem iam atrás de Jesus só para tentar pegar ele, para tentar fazer ele calar a boca, para tentar convencer ele a ser um dos fariseus, a ser um dos saduceus. Agora aqueles que iam para ouvir a mensagem ou iam atrás de Jesus para pedir uma cura, transformação, restauração, eles
ouvirão essa mensagem de Jesus dizendo assim, ó: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Olha só que coisa maravilhosa que Jesus Cristo fala. Aprendam de mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre um povo que não era manso. O que é a mansidão? Muitas vezes nós confundimos a mansidão com um ser bonzinho. Ah, Jesus Cristo era manso. A gente pensa que o manso é tipo, quando fala de manso, o cavalo manso. O cachorro é manso. O cachorro é bonzinho. Eu posso pôr a mão nele? Eu posso fazer carinho nele? Eu posso montar no cavalo sem tomar um coice? A gente leva por esse lado. É o bonzinho, é o que abaixa a cabeça, é o que você pode montar em cima sem levar paulada, sem tomar coice, sem sofrer. A gente pensa que o manso é dessa forma. Mas a mansidão na Bíblia, ela não trata dessa forma, com o indivíduo bonzinho. E nós olhamos para Jesus quando tem as suas profecias, lá em Salmo 37, em que Davi fala que os mansos herdarão a terra. Nós vemos lá em Isaías 53, versículo 7, em que fala sobre a mansidão do servo, que Isaías 53 fala diretamente sobre Jesus. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse, era rejeitado, o mais desprezado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. Isaías 53 fala diretamente sobre Jesus, é a profecia falando sobre Jesus. E no versículo 7 vai falar que ele era manso, ele não abriu a boca como um cordeiro. Então, diante disso, nós pensamos que a mansidão que Paulo fala aqui é a mansidão de você ser bonzinho, de você deixar as pessoas montarem em você e não dar coice, de deixar todo mundo fazer o que quiser com você e você não morder, né? Como fala a respeito do cachorro e do cavalo. Só que a mansidão que a Bíblia fala não é isso. A mansidão é o contraste, né? O oposto da inquietação. A mansidão é o oposto do que o mundo tenta nos pressionar. A mansidão é o oposto do coração ansioso, do coração que diante das aquietações do mundo se torna ansioso. Por isso que Jesus fala para o povo: aprendam de mim, porque eu sou assim. O grande exemplo, né? A última semana de Jesus, quando ele chega em Jerusalém. Quando nós vamos pegando os capítulos anteriores da chegada de Jesus a Jerusalém, nós vemos a viagem dele, que ele vai vir lá de Cafarnaum e ele tem que chegar em Jerusalém, e era crucial. Só que no meio dessa viagem, ele para em Samaria, ele para em Betânia, ele para em Cafarnaum, ele fica lá. Na Galiléia ele vai dormir, ele vai libertar o endemoniado do outro lado, ele para em Betsaida. E todo mundo pensando: poxa, a gente tem que chegar em Jerusalém, a Páscoa está aí. Só que Jesus Cristo era o exemplo de mansidão. A mansidão não que ele era bonzinho, mas a mansidão do tipo: a inquietação do mundo não toma conta de mim e faz com que eu abençoe as pessoas. Jesus Cristo entra em Samaria, dá a impressão que ele entra em Samaria só para conversar
só para abençoar, só para libertar a mulher samaritana. Vocês perceberam isso? Ele está descendo, de repente ele entra em Samaria, para no poço, a mulher samaritana aparece, ele conversa com ela, fala sobre os casamentos dela, fala sobre profecia, fala sobre monte, templo. A mulher sai feliz da vida, contando para todo mundo, pregando sobre o Evangelho. Ela já conhece o Evangelho ali, porque a graça alcançou o seu coração. Vai todo mundo ali dentro das cidades da Samaria, começa a ouvir falar sobre Jesus, e Jesus segue o caminho dele. Dá a impressão que ele entrou ali só para conversar com ela. Ele não fala sobre beber água, ele estava ali no poço, bebe água para a mulher, não fala sobre beber água, termina e vai embora. Quando ele vai do outro lado, lá de Gadara, ele atravessa o mar da Galileia, chega na outra margem, chega lá e ele dá de cara com o endemoniado que vivia dentro dos cemitérios, revirando túmulo. Ele vai, liberta o endemoniado, monta no barco e volta. Entendeu? É uma coisa assim que... E todo mundo olhando, poxa, a gente tem que chegar em Jerusalém. Só que as inquietações do mundo não tomavam conta de Jesus. Ele falava assim, eu não preciso cumprir o protocolo religioso de chegar na semana em Jerusalém. Se eu chegar lá, maravilha. Se eu não chegar lá dentro desse período de tempo de uma semana, o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. O que importa são vidas que eu transformo. Por isso que ele diz, aprendam de mim, eu sou manso. As inquietações, as agendas desse mundo não tomam um espaço de Deus na minha vida. Só que muitas vezes as inquietações e as agendas do mundo tomam o espaço de Deus nas nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Cada vez mais o ser humano ele se torna atribulado, porque cada vez mais ele se enche de compromissos, cada vez mais ele se enche de obrigações, cada vez mais ele se enche de agenda, e o espaço de Deus é tomado. Percebam que sempre Jesus, nos momentos cruciais da vida dele, ele larga tudo, ele vai para o monte, ele se isola, ele vai orar, ele vai se encontrar com pessoas. É como se ele estivesse dizendo assim, um momento em que as agendas e os compromissos mais querem tomar conta de mim, nesse momento eu fico parecendo um irresponsável, porque eu largo tudo e vou me encontrar com meu Deus. Por que eu falei isso, que pareço um irresponsável? Porque muitas vezes somos tratados assim. Se você está cheio de compromisso e você deixa alguma coisa e fala para alguém, olha, eu não vou poder porque eu vou ter que orar, você vai ser chamado de descompromissado, descomprometido. Só que Jesus ele não estava muito preocupado com o que as pessoas pensavam dele. A preocupação dele era o que o meu pai pensa de mim, o que o meu pai acha de mim, o que o meu pai pensa. Por isso que Jesus era manso. Por isso que Jesus vai dizer com toda a autoridade, aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Se vocês aprenderem isso, vocês viverão felizes. Só que aqui a preocupação do povo era o que o Império Romano vai fazer da gente? O que esses governadores vão fazer da gente? Ah, e se os soldados invadirem as nossas plantações? Ah, se os soldados quiserem cobrar mais impostos de nós? Ah, se os soldados fizerem isso? Ah, se as pessoas? Ah, se eu for no templo e falarem isso de mim? Ah, se eu não sei o quê? E Jesus Cristo fala assim, não, para. O negócio é o seguinte, ó, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados e eu tenho um convite para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo, né, como eu falo direto isso na igreja, nos cultos,
O jugo, se você já... Hoje nós quase que não vemos isso, né? As máquinas já tomaram conta dos campos, né? Os tratores, quase que não existe mais jugos hoje. Mas o jugo era o tratado ali para fazer o arado da terra. Você colocava um boi e outro boi, e esses dois bois puxariam o arado. Só que para que houvesse uma força maior, ao invés de colocar cordas e correntes, eles colocavam um jugo, que era uma madeira no pescoço, que ia um boi no outro. E amarrava nesse boi e amarrava no outro. Sempre existia um boi mais forte do que o outro, é lógico. E o boi mais forte fazia a maior força, e o outro, por ali consequência, era meio que puxado e fazia menos força. E Jesus Cristo fala a respeito disso. Eu sou o boi mais forte desse jugo. Eu sou o boi mais forte desse jugo aí. Eu que vou fazer a maior força. Tome sobre vocês o meu jugo, porque sobre vocês está o jugo do Império Romano. Sobre vocês está o jugo dos sacerdotes, do sumo sacerdote que faz obrigações desnecessárias, que cobra valores absurdos, que pede para vocês coisas que eles mesmos não fazem. Tome sobre vocês o meu jugo, porque eu não vou cobrar nada de vocês que vocês não possam pagar. Eu não vou pedir nada de vocês que vai exigir demais o compromisso, a família. Eu não vou exigir nada a mais de vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Esse é o convite de Jesus Cristo a todos nós diante da palavra de Paulo, que a mansidão é um fruto do Espírito Santo. A mansidão. Paulo aqui vai falar uma palavra que se chama preotes. Preotes. Preotes significa falta de inquietação, ausência de ansiedade. Isso que é a mansidão que ele está dizendo. Quando nós olhamos ao Antigo Testamento, quando Davi fala que os mansos herdarão a terra, quando ele fala a respeito do Messias, que é manso, quando Isaías vai falar, em Isaías 53, versículo 7, que o servo sofredor, ele é manso, eles falam uma palavra que se chama naua. A naua significa inclinação, submissão, fazendo sentido de que Jesus Cristo, ele era manso em submissão ao Pai, em submissão a Deus. Davi vai dizer que os mansos herdarão a terra, são aqueles que se dobram ao Pai, são aqueles que se inclinam a Deus. Porque todas as vezes que você se dobrar ao Pai em confiança, em submissão, você vai ter certeza de que as preocupações do mundo não te consumirão, porque Deus estará com você. Deus vai agir por você. Deus trabalhará por você. E esse é o motivo maior, o objetivo maior das nossas vidas. Deus em nós, Deus trabalhando em nós, o Senhor agindo em todos nós. Que em nome de Jesus Cristo possamos aprender sobre Jesus Cristo, que era manso, que era humilde, em submissão ao Pai. Jesus Cristo era manso porque as preocupações do mundo não tomavam conta do seu coração, as preocupações dessa terra não invadiam o seu coração. Por isso que ele era manso. Por isso que as palavras de Jesus Cristo, aquele povo que estava ali ao seu lado, aquele povo que estava ouvindo a sua mensagem, vendo o sofrimento de João Batista, vendo que ele estava preso por ser justo, por ser homem de Deus, e ficando preocupado por causa daquilo, Jesus Cristo vai falar para eles as palavras que soam aos nossos corações. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e vocês vão encontrar alívio em mim. O convite de Jesus Cristo é esse, e ele continua
tome sobre vocês o meu jugo, ou seja, divide comigo a sua carga, divide comigo, eu quero levar ela, porque eu consigo, vocês não, mas eu sim. Eu tenho poder para isso, eu posso fazer. Como se Jesus Cristo estivesse dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, só que ao mesmo tempo eu quero cuidar de você. Eu quero usar todo esse poder para cuidar de você. Façam isso e aprendam de mim. Eu quero ensinar vocês. Quero ensinar vocês como fazer com que as preocupações e as inquietações desse mundo mau, desse mundo difícil, complicado, que toda hora te bombardeia de notícias, notícias ruins, notícias de morte, notícias de doença, notícias de preço, de inflação, de coisas que preocupam a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração e nos perturbam de tal forma. Jesus Cristo está dizendo, venham a mim, eu quero ensinar vocês como ser manso, como fazer com que todas essas inquietações aí não tomem conta do seu coração, a saber que eu cuido de vocês, eu cuido de vocês, eu cuido de vocês. Essa é a palavra de Jesus Cristo e o convite dele para todos nós. Portanto, quando você ler mansidão na Bíblia, não pense que mansidão é o ser bonzinho. Não pense que mansidão é aqueles que deixam montar em cima. Mansidão não é isso. Mansidão é fazer com que as inquietações do mundo não perturbem o nosso coração. Não tire a paz do nosso coração. Mansidão é a ausência de inquietação. Mansidão é a ausência de perturbação. Porque existe um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que protege, um Deus que estende a mão. E esse Deus e essa paz e essa graça é suficiente para afastar todo medo, para afastar toda preocupação excessiva, para afastar tudo aquilo que nos tiram a paz e nos fazem distanciar dos caminhos do Senhor. Tome sobre vocês o jugo do Senhor e aprendam dele, que é manso e humilde de coração. Que o Senhor te abençoe, encha a sua vida de paz e encha o seu coração de mansidão, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pela nossa igreja, quero orar também para que o Senhor abençoe o ministério pastoral da nossa igreja, a minha vida, a todos aqueles que vêm pregar e expor a palavra, e a minha família também, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, porque muito mais do que palavras escritas na Bíblia, são exemplos do Senhor Jesus Cristo na terra. Exemplos valem mais do que 1000 palavras. E a tua vida é um exemplo, Jesus, que nós temos que seguir. Nos ajude a sermos mansos, aprendermos do Senhor, ó Pai, que era manso e humilde de coração. Que sejamos mansos, Senhor, e a humildade do Senhor Jesus Cristo, Pai, tenhamos em nosso coração. Nos abençoe, abençoe toda a tua igreja, ó Pai. Nos abençoe, Deus, nesse momento, ó Pai, em que o nosso país vive notícias. Deus do céu, nos ajude, ó Deus, a termos a mansidão que a Bíblia nos pede, Senhor. De fazer com que as preocupações desse mundo, as inquietações desse mundo, ó Pai, não tome conta dos nossos corações, não nos encha de preocupações excessivas, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai. Cuide de nós. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, te bendizemos. E eu também peço a tua bênção, ó Pai, sobre o ministério pastoral da nossa igreja, ó Deus. Eu peço a tua bênção sobre a minha vida, como pastor dessa igreja que o Senhor separou, designou. Eu peço para que o Senhor me abençoe, encha a minha vida, encha o meu coração com o teu Santo Espírito, que todas as palavras que saírem da minha boca seja para expressar as suas palavras, que todas as minhas atitudes sejam em temor ao Senhor, ó Pai, e que a tua igreja seja abençoada, Senhor, através do ministério pastoral, através da minha família,
que toda a tua igreja seja abençoada, todos aqueles que vierem trazer a palavra à tua igreja, aos teus filhos que aqui congregam, Pai. Seja conosco, Deus, nos abençoe, que essa igreja possa crescer, se desenvolver, crescer em amor, crescer no conhecimento, crescer em número, crescer em pessoas, crescer em vidas, Pai. Que em nome de Jesus Cristo essa igreja possa frutificar e frutificar os frutos do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoe o resto da nossa semana, que estejamos diante do Senhor, ó Pai, em todos os momentos das nossas vidas, que o Senhor nos instrua, nos dê a direção, nos mostre o caminho a seguir, Pai. Nos abençoe. Fica conosco, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo possamos testemunhar e falar do Senhor em todos os nossos caminhos. O Senhor é bom, o Senhor é amor, nós te adoramos, te glorificamos, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo encha e preencha o seu coração. Que o nosso Deus maravilhoso levante sobre você, a sua casa, o seu rosto, te dê a bênção e a paz. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a ser manso e ajude a livrar você das preocupações excessivas desse mundo e das inquietações que o mundo tenta impor sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, agraciada, e eu estendo aqui o convite para sábado, às 3 da tarde, às 15 horas, a Tarde das Mulheres. Será uma bênção para todos nós, para todas as mulheres que aqui estiverem. Portanto, você que é mulher, participe, venha, convide. Será uma tarde abençoada para a honra e glória do nosso Deus. Fique com Deus, minha irmã, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor encha a sua vida. Amém.